Agora 5 horas e 43 minutos e dá pra viver de arte, minha gente. Tem ouvinte aqui falando que dá pra sobreviver de arte, ouvintes participando. Esse é o nosso tema de hoje aqui nessa Frequência Baiana. Perguntamos ao músico Thiago Kalu, ele que toca vários projetos musicais e que chamou atenção para aquele velho conceito que algumas pessoas têm de que música não é trabalho. É muito trabalho, principalmente porque hoje em dia não dá para ser só músico, né? Você acaba sendo produtor também. Você é músico e é produtor, você tem que pensar coisas, conceber projetos, ter ideias bacanas, para poder seduzir, conquistar público e, enfim, se manter dentro do circuito, dentro da cena. E é profissão, né? É muito ensaio, assim, o músico tem que ensaiar, não é só o show, não é aquele momento ali festivo de apresentação. Tem muito ensaio, tem concepção, tem estudo, tem muito trabalho árduo, compromissos, tempo, né? A música sempre foi encarada como meio que um hobby, um lazer, mas no fundo é muito trabalhoso. Com a gente o diretor da peça Jogo da Memória, Jorge Mascarenhas, e a autora do texto, Débora Moreira. Eles estão nos ajudando nessa discussão se dá mesmo para viver de arte. Logo no começo do programa, eu tentei colocar o nosso ouvinte na pele de quem... colocar dentro da conversa mesmo, da rota do bate-papo. Um ouvinte hoje que queria, que sempre sonhou em ser cantor, sempre sonhou em ser ator, mas acabou pela vida mesmo sendo levado para uma outra área. Hoje em dia, se ele quiser voltar atrás, recuar, querer botar para frente o talento que está lá preso, é possível? Vocês recomendam? Como é que ele poderia fazer isso? Eu acho que é uma escolha muito pessoal, né? É uma decisão, enfim, de vida. Se você quer ser artista profissionalmente ou se você vai ser, enfim, continuar na sua vida, enfim, como está. Para mim, é sempre ter essa possibilidade do prazer, da alegria de estar nesse trabalho e de uma escolha. A gente sempre fala assim, muitas pessoas têm muito talento para o teatro, mas às vezes não têm vocação para o teatro. Ou seja, não conseguem entrar na rotina do teatro, nas necessidades que específicas dessa forma de trabalho. Então, acho que sempre é tempo para se fazer qualquer mudança na própria vida. Mas é preciso também saber se você quer mesmo fazer isso ou não. E se você vai poder enfrentar as dificuldades, né? Que vêm à nossa frente. São muitas as dificuldades, sobretudo na área artística, porque a gente tem pouco subvenção, pouco incentivo, né? Da parte, digamos assim, estadual, uma cultura ainda também que não está muito consolidada, voltada para o teatro, a cultura, eu digo, da população de ir frequentar o teatro, né? A gente ainda está em fase de desenvolvimento, crescimento, melhorias nesse aspecto. Então, às vezes, a gente também tem... As pessoas, às vezes... Não estou dizendo que seja o caso de todos, mas tem que se perguntar também o que você entende que seja arte, né? Quais são as qualificações necessárias para entrar nesse campo de atuação, o que você vai precisar fazer. Porque, assim, é muita alegria também, sim, é muito prazer, divertimento, mas é também muito trabalho, muita dificuldade. Então, a gente tem que se perguntar isso que o Jorge falou. Tem o desejo, tem o talento e tem a vocação para enfrentar o dia a dia, as dificuldades e superar e seguir adiante? Qual é a medida do sucesso? Porque eu acho que é isso que para muito assim. Eu vou ser realizado, eu vou ser bem sucedido. Eu acho que vai de cada um, né? Mas assim, o que vocês acham que mais paira na cabeça de quem se lança essa pergunta, né? Lança a si próprio essa pergunta. Será que eu vou ter sucesso? Eu acho que tem uma fantasia grande, assim, né, especialmente no Brasil, de que o sucesso está associado com a televisão, por exemplo, com uma projeção nacional, enfim. O teatro é um trabalho artesanal. Eu estava pensando outro dia assim, 1 minuto na televisão atinge milhões de espectadores. A gente está num teatro que tem uma lotação de 100 lugares. Ou seja, eu preciso fazer 10 apresentações para atingir 1.000 pessoas. Então, a medida do sucesso, quer dizer, o que é o sucesso? A gente tem que pensar na projeção do que você faz. Então, para a gente, manter o trabalho, continuar fazendo espetáculos, produzindo, criando, se mantendo, vivendo da nossa arte. E isso, para nós, é também o sucesso. Ter um público que vem ao espetáculo, fazer trocas, ter essas possibilidades de encontro, ter alunos que se interessem pela nossa arte. A gente tem uma coisa que é importante, assim, nós continuamos estudando. Eu sou formado pela Escola de Mímica Corporal Dramática de Londres, então essa especialidade também faz uma diferença dentro do nosso trabalho. Débora é formada na mímica corporal dramática também, então isso faz uma diferença. Então, assim, procurar diferenças no trabalho, que eu acho que é uma característica também dessa lógica empreendedora que o artista de hoje tem de ter também.
Então, acho que a medida do sucesso depende de também do seu ideal e da noção de realidade. Muitas pessoas, a gente conhece várias pessoas que se encontraram com outras e, sei lá, são atores reconhecidos nacionalmente. Isso é possível. É a estrela e o caminho de cada pessoa. Não é para todo mundo, não é de todo mundo. Então, cada um tem que encontrar o seu caminho e ser feliz dentro do caminho que se achou, não é? E só lembrando, gente, nós estamos aí com uma promoçãozinha aí circulando. E a gente não pode anunciar, né, o que a gente está recebendo, mas a gente vai anunciar porque está desclassificada, né? Porque o cara, um ouvinte nosso que está desclassificado por motivos que a gente sabe quais são, né? E ele sabe também, né? Porque disse que... Como é que era a pergunta? Não, é porque não mandou... Mas como é que era a pergunta? A pergunta é, o que teria sido completamente diferente se você tivesse feito 1 minuto antes ou 1 minuto depois? Pois é, ele disse que 1 minuto antes ele não teria pago pensão. Não estaria pagando pensão hoje. Então essa está classificada, mas não pela pergunta, mas por quem mandou. Quem mandou, a gente vai entrar em contato. Merece ele vai saber por que está desclassificado. Só por quem é. A gente continua aqui nesse Papo no Frequência Baiana com o diretor da peça Jogo da Memória, George Mascarenhas, e a autora do texto, Débora Moreira. Eles também estão atuando nesta peça que trata um pouco aí sobre lembrança, esquecimento, uma questão um tanto discursiva e um pouco do leite derramado, de como a gente chora pelo leite derramado. Como é que vocês misturaram essa história de memória e esquecimento, essas antíteses aí, com essa história do leite derramado, fica aí, se tivesse sido assim, se tivesse feito assado, como é que essas coisas se juntaram? Bom, o espetáculo nasceu de uma pesquisa artística da nossa companhia. A gente tem uma companhia de teatro chamada Mimos, companhia de teatro. E a gente estava avançando, né, nas investigações artísticas e nos perguntamos o que a gente vai fazer para a próxima produção, a próxima investigação teatral. E naquele ponto a gente estava já no momento de investigação dramatúrgica em que a gente desejava investir numa narrativa bem fragmentada, nada linear, né, em que muitas histórias diferentes se imbricassem, né? E do ponto de vista da cena, George, como diretor, vinha investigando a questão do jogo teatral, né? Diferentes lógicas de jogo, formas de montar a cena a partir do jogo. E daí nasceu o jogo da memória, né? Investigando a memória como um lugar onde todas as histórias e todos os tempos se entrelaçam e formam milhares de possibilidades, né? Um outro ponto que foi a questão do mote central da peça, que é a questão do acidente de trânsito, que envolve, né? São 8 personagens que se deparam com um acidente de trânsito importante e veem esse acidente ou estão envolvidos em perspectivas diferentes, a partir de pontos de vista diferentes. Então, esse outro ponto, ligando a questão da ação, da temática do espetáculo, entrou a partir da nossa investigação da ação mesmo, né? E da temática atual que nos envolve como pessoas, como cidadãos, como artistas, o que está muito presente, muito, digamos assim, em foco, né? Então, uma das coisas que nos chamou a atenção foi a questão do trânsito e dos acidentes de trânsito. Então, fomos investigando todos esses 3 pontos e daí, né, das investigações, da produção, da elaboração, nasceu o espetáculo Jogo da Memória. Tem um aspecto também que é a questão do tempo, né? O tempo para a memória é um tempo completamente fragmentado, não tem uma linearidade. O tempo e a imaginação, a memória e a imaginação, elas são praticamente a mesma coisa. Às vezes a gente lembra de uma coisa, mas a gente pode perfeitamente estar imaginando e não se lembra. E podemos estar sendo autoindulgentes. Você só lembra o que te convém. Isso, exatamente. Que é verdade, né? Quer dizer, eu estava conversando assim, uma das funções da memória é esquecer. A gente precisa esquecer. E a gente precisa se lembrar também. Então a memória, ela escolhe o que é que vai deixar você se lembrar e o que não vai deixar. Mas ao mesmo tempo, na nossa fantasia, a gente fica nesse pensamento, né, de que o que poderia ser diferente nas nossas vidas, como é que o tempo pode alterar, se a gente pode acompanhar o tempo, se o tempo nos acompanha, e isso faz parte do jogo da memória. O espetáculo é um jogo da memória para o público também. Quem assiste brinca com essa perspectiva de acompanhar a história desse modo, tentando montar o seu próprio quebra-cabeça, e essa é uma das características do trabalho também. E as pessoas saem muito contentes também, ao mesmo tempo pensando nas suas próprias vidas, né? Que eu acho que isso também é um grande papel, acho que, do teatro, de fazer pensar um pouco e se divertir, e educar e divertir ao mesmo tempo. Abrir espaço, né, para a questão da fantasia, né? Porque a memória é o lugar de você devanear, fantasiar. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e se aquilo outro tivesse tido um outro encaminhamento porque eu tive uma outra escolha. Então o espetáculo abre espaço para isso e a história é montada e depois, digamos assim, ela é desmontada em algum momento.
Olha, a gente também recebeu a Débora Moreira e o Jorge Mascarenhas aqui por frequência para a gente comentar um pouco se é possível viver de arte e viver apenas da arte, né? Um ouvinte nosso, o de sempre, quem é o de sempre? Marcelo de sempre, aqui pelo Twitter, perguntou aqui uma coisa que está um pouco ligada. Ele pergunta assim: já eu, no caso ele, quero ser produtor de arte. O que fazer? Vocês teriam alguma sugestão? Eu acho que a primeira coisa é se qualificar, né? Estudar, fazer cursos. Há vários cursos que são oferecidos pela Fundação Cultural e por outras instituições que formam produtores, captadores de recursos. Acho que o próprio Sebrae oferece cursos para gestão, porque o trabalho do produtor cultural é um trabalho também de administração. É um trabalho de conhecimento da economia criativa, do que é esse lugar da indústria e do artesanato, que são duas instâncias diferentes, mas dentro da perspectiva do teatro, bem ligado com o artesanato, com essa produção que é cotidiana. Eu acho que esse é o primeiro passo, começar a frequentar teatro, ver as coisas que estão acontecendo, música, né? Enfim, né? Produtor de arte, né? Frequentar, conhecer um produtor, precisa conhecer a arte e começar a se relacionar com as pessoas aos poucos, talvez, enfim, se propor, se oferecer nas produções para ser assistente de produção, começar compreendendo como é que funciona uma produção cultural e, a partir disso, até chegar nesse lugar do desenvolvimento, né? Do trabalho como produtor. Acho que primeiros passos me parece que são esses aí. Bom, e vale lembrar aqui, né, entre outras tantas possibilidades, tem um curso, né, de produção cultural na Universidade Federal da Bahia. Exatamente. Outras partes do país também tem, a UF, se eu não me engano, também tem, que é também uma das opções, se você quiser também uma graduação, se for isso que você está buscando também. Mas acho que, claro, nada elimina essa necessidade de também estar na cena, ir para a cena, conhecer as pessoas, saber o que está rolando na sua cidade. De assistir teatro, né? Ver as coisas. 6h11. Anotado o recado, Marcelo de sempre. E agora a gente vai, finalmente, aos ganhadores da promoção que a gente fez no começo ainda do programa. Você que não participou, que ligou seu rádio agora, sinto muito. Perdeu a oportunidade de responder a pergunta. Já era, acabou o tempo. A gente teve ganhadores aqui que responderam o que teria sido completamente diferente se você tivesse feito 1 minuto antes ou 1 minuto depois. Nosso ouvinte Galdir Damasceno mandou por Twitter: se eu tivesse me virado 1 minuto depois, eu não teria a minha primeira lembrança da mulher da minha vida passeando pelo shopping. Galdir levou aí um par de convites e vai assistir a peça provavelmente acompanhado da mulher da vida dele, como ele fala, como ele descreve aí o encontro. E Fábio Alterello, nosso ouvinte também assíduo, diz: se eu tivesse avançado o sinal, essa tem super a ver com a peça. Se eu tivesse avançado o sinal, não teriam destruído o meu carro. Só tive prejuízo obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro na ocasião. Mas é bom ressaltar, nessa ocasião, né? Calma, É importante. Respeitar o Código de Trânsito Brasileiro. Pois é, não foi culpa da sua obediência, certamente. Né? Foi da desobediência do outro, provavelmente. Pois é. Mas Fábio também levou aí um par de convites para assistir o Jogo da Memória, que está em cartaz no Teatro SESI. E isso, ficamos em cartaz no Teatro do SESI Rio Vermelho até o dia 16 de dezembro, exceto nos dias 1º e 2, sempre às 20 horas. Sábados e domingos às 20 horas. Esperamos por vocês lá ansiosamente para participar da gente desse Jogo da Memória. Vamos Agora, todos. 6h13. 6h13. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Frequência Baiana, Débora Moreira e também Jorge Mascarenhas. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, super obrigada. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Prazer nosso.